Pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje, sem roteiro pronto, de cara lavada, para poder conversar um pouco com vocês. Vocês viram que saiu a notícia, a gente tá sendo agora um dos finalistas do Prêmio Empreendedor Social da Folha, Empreendedor Social do Ano, de 2024. Muito nos honra aqui em Contrampei ser indicado para esse prêmio. Eu fiquei muito ansioso para poder falar para vocês mais do que se trata tudo isso. Não é uma indicação simples e de todo o que a gente vem construindo, eu acho que é super importante a gente bater esse papo aqui no tete a tete e vocês entenderem tanto o que é o prêmio, mas como é que a gente como é que a gente está agora, do momento que a gente se desenvolve, o que a gente está divulgando agora, um vídeo pedindo apoio para o ponto de apoio, agora eles não são banco, por que agora eles estão pedindo ponto de apoio? E aí eu vejo muita gente comentando, mas antes de mais nada, eu preciso que você assista, eu vou fazer igual meus colegas youtubers, e assista esse vídeo até o fim, para a gente é muito importante. Acredite, você não vai estar perdendo tempo se você ouvir esse vídeo até o fim, porque tem muita coisa aqui que a gente precisa conversar. Antes de mais nada também, eu preciso do teu apoio, e que a gente faça o maior barulho desde quando a gente começou. A gente precisa dessa oportunidade para, de novo, não trazer luz à Trampei, mas trazer luz à causa e trazer luz principalmente a essas dificuldades que a gente tanto quer colocar mais pontos de apoio na rua, trazer mais visibilidade a um trabalho digno e decente para todos os entregadores e também trazer todas as outras fortalezas que a gente precisa para que essas pessoas tenham um trabalho mais digno, tá? Vamos lá, vamos nessa. O que eu queria começar aqui com vocês? Essa indicação veio por conta de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com os entregadores. Vocês são prova disso. Fico feliz também que muitos entregadores aqui me seguem, têm acompanhado o nosso trabalho desde então. A gente hoje tem uma solução que é uma conta digital, como eu comento também nos outros vídeos, e vocês sabem. A gente parou numa conta digital, pessoal, vamos começar dessa semente, justamente porque as pessoas precisavam. A gente abriu a Trampei em 2020. Em 2020 era um ano de pandemia. Nunca pensei que um dia estaria empreendendo. Foi quando eu vi, já estava fazendo, e estava fazendo porque fui instigado a fazer alguma coisa pelas pessoas que não tinham, pelos trabalhadores informais. Eu convivi com um modelo que trabalhando, né, num órgão que tinha um modelo de negócio ali situado, que eu vi sim uma oportunidade que a gente poderia fazer mais para quem não tinha nenhum benefício no trabalho, e daí começou toda essa nossa jornada. Até aqui, provavelmente, você já conhece essa história. Mas começando em 2020, vamos dizer que a gente começa com uma pandemia na nossa cara. Empreender já é difícil, sem dinheiro você imagina, no meio de uma pandemia e ainda mais socialmente. Então, de fato, não foram fáceis, assim, a nossa jornada. Começando ali, pessoal, a gente começou a entender o que a gente de fato faria. A gente começou com um modelo de negócio no início, pensando, nunca a gente pensou em ser uma ONG exclusivamente, a gente sempre pensou ser um negócio, mas um negócio de impacto e conseguiria carregar consigo, dentro do seu principal modelo de negócio, aquilo que poderia trazer vida e uma vida de qualidade para quem mais precisava. Foi com esse espírito que a gente começou, certo? E quando a gente começa, a gente monta primeiro uma espécie de clube de vantagens, com a primeira ideia de que, à medida que as pessoas tivessem descontos em tudo aquilo que ela acessa, seja na gasolina, na escola do filho e etc., na drogaria, à medida que ela tivesse esse desconto, ela teria mais fôlego de renda para poder, né, conseguir ter outras amenidades, né, sobrar um pouco mais de dinheiro, conseguir fazer novos investimentos, enfim, sobrar, né, porque no final do dia falta, não é que sobra. Muitas pessoas falam, que você tem que... E me dá um pouco de agonia ver hoje pessoas assim de toda a natureza no mercado financeiro dizendo você tem que pegar o que você sobra, 30%, e aplicar. Pessoal, não sobra. A gente sabe que não sobra. Não tem como sobrar dentro de uma renda e dentro do trabalho que você já ocupa a sua vida inteira, praticamente. Sua semana inteira você chega em casa morto de cansado. Isso eu convivi dentro da minha casa a vida inteira e nunca foi diferente para nenhum outro trabalhador informal no Brasil. Bom, quando a gente começa então com esse modelo de negócio e avançando mais rápido, a gente teve uma sensação que a gente estava entregando pirulito para quem tinha fome. É assim que eu costumo descrever. Era muito difícil o modelo de negócio, a gente começou a fechar parceria com diversos estabelecimentos privados e, do outro lado, começar a oferecer isso para trabalhadores informais de toda sorte.
Quando a gente começa a fazer isso, já começa a dar muito errado. E a gente não consegue esse encaixe imediatamente. Além de novo, somada à pandemia que estava acontecendo. A gente parou para entender no início quem seriam as pessoas. E eu lembro até perguntando na minha fé para Deus, quem são as pessoas que a gente precisa oferecer? Não é qualquer trabalhador informal. E se eu ofereço para qualquer um, a gente tem uma solução muito genérica. Não vai servir. A gente precisa de um endereço. E foi aí que a gente encontra os informais. Vamos dizer que do trabalho informal, eles estavam na UTI desse trabalho. E foi ali que eu falei, aqui é a hora da gente começar. Além de diversos desafios que eles tinham na rua, de clima, enfim, de não ter um lugar, um ponto de apoio, de novo, que a gente sempre comenta, inclusive foi o nosso primeiro produto em Brasília, foi o ponto de apoio, ouvindo eles no meio da pandemia. Imagina, eles entregando no meio da pandemia e assim, com tudo fechado, falando, cara, não tenho nem lugar para poder ir no banheiro, fazer minhas necessidades, e é um caos por si só, dentro ou fora de pandemia. E foi quando a gente correu para conseguir, ainda sem recurso próprio, conseguir sim trazer esse ponto de apoio que está em operação e atividade desde então, ele nunca fechou. E a gente sempre manteve ele com a melhor das vontades. Tem que ser gratuito para todo mundo, eles têm que ter aqui um lugar muito digno e o melhor dos atendimentos. Isso a gente conquistou, fez e virou um case em Brasília. Mas pós isso, a gente criou praticamente um laboratório ali. E a gente, de novo, eu nem comentei, né? Mas os entregadores, além de entender que eles eram a UTI do trabalho informal, eu tinha um histórico pessoal em relação a isso, e ainda no meio da pandemia eu via eles dentro do escritório que a gente estava, eu ficava assim, trabalhando, eu falei, meu Deus, para quem, para quem, para quem? E todos os dias subindo e descendo um monte de entregador, eu falei, cara, quase que uma eureka, são eles que a gente tem que começar. Então, foi dentro dessa realização que a gente começa a trabalhar, e aí a gente entende, de novo, que aquele modelo de clube de vantagens e etc., ele não estava entregando aquilo que precisava de fato para a realidade das pessoas. E aí, depois do ponto de apoio lançado, entendendo mais de perto as pessoas, eles falavam que poderia ser tudo, mas assim, o principal problema ainda assim, não era só o ponto de apoio, era a renda. E sempre foi renda, sempre foi renda. Se a gente for olhar, de novo, ainda assim, 60% da população brasileira ganha até um salário mínimo. A sua renda familiar é até um salário mínimo. Então, de novo, não há espaço para sobra. E ainda assim, os entregadores ganham muito além disso. E ainda assim, de novo, o custo no trabalho é muito alto e todas essas outras situações tornam muito difícil o manejo financeiro. Bom, então, entendendo mais precisamente ali com eles dentro do ponto de apoio, todas as necessidades, a gente entendeu que tem que começar pela renda. E aí a gente viu uma cena. Essa cena eram entregadores subindo até um escritório pedindo um vale, e esse vale era uma espécie de adiantamento, né? Várias pessoas que trabalham de maneira informal sempre pedem, você consegue me adiantar aquele dinheiro? Então, que eu tenho para receber? Era essa cena, só que não era uma cena de uma pessoa, era uma cena de 300, de 500 pessoas durante uma semana. A gente falou, é nessa fila que a gente tem que estar. E a gente tem que fazer isso mais barato, com qualidade, conseguindo fazer para essa fila, mas para quem precisasse. Então a gente lança, de fato, a nossa carteira digital à época, hoje uma conta digital, para que essas pessoas tanto pudessem receber por aqui e a gente fosse oficialmente a conta, né, oficial do entregador, a conta bancária dele. E que à medida que ele recebesse os recursos por aqui, a gente tratando de perto, a gente conseguiria oferecer um crédito melhor para ele, conseguiria oferecer tanto esse vale que ele precisava, de maneira, de novo, automática, no melhor dos universos de taxa, chegando muito junto ali à necessidade dele, de onde ele tivesse, ele poderia pedir com um clique. Então a gente fez esse modelo de negócio acontecer, e aqui, só nesse capítulo, duraria um ano para eu poder comentar para vocês o que aconteceu. Desde investidores, mobilizar investidores, chegar na tese, imagina, convencer o mercado financeiro, e as pessoas me perguntavam, Jorge, você vai entregar dinheiro para motoboy, você tem certeza? Eu tinha certeza. Não só tinha certeza, como a gente fez, aconteceu, e eu precisava de bons corações no início. Esses corações se viraram para a gente, conseguiram fazer os primeiros empréstimos para nós, e a gente conseguiu pegar todo esse dinheiro e aplicar diretamente na necessidade das pessoas. E a partir daí, as coisas foram dando certo. A solução escalou no Brasil todo, hoje era a época em Brasília, aí depois começou a ir para Bahia, Nordeste, Norte, Sul. Hoje a gente opera em mais de 600 municípios, já operamos em mais de 600 municípios. A Trampay atende mais de 25 mil pessoas em todo o Brasil. Ainda assim, é só o início. A gente entendeu que à medida que se abre, né, uma janela,
a gente tem uma porta, uma casa inteira para poder cuidar. E aí a gente viu outras muitas necessidades que é muito difícil a gente entender que somente um banco, né, com uma logo azul e com tudo azul, enfim, vai dar conta de um país inteiro, com a velocidade da fome, com a velocidade da escassez. Há uma frase que diz: quem tem escassez tem pressa, né? E é em cima dessa pressa que a gente trabalha com muito foco, agilidade, tecnologia, distribuição, mobilizando todo mundo, seja do mercado privado, do terceiro setor, do primeiro, segundo e terceiro setor, mobilizando todos da sociedade civil também, para que a gente vá dentro de um mesmo objetivo. A gente começa com eles, mas a realidade mesmo pede para que a gente vá para muitos outros trabalhadores informais. Mas, de novo, pousando todo esse cenário da Trampeia aqui, eu queria comentar com vocês. A gente foi, agora, depois de fazer muito barulho em todo o Brasil, passarmos por diversas acelerações, ganharmos o BNDES, sermos investidos pelo Google, irmos para o Vale do Silício, tudo isso parece louro, mas no final esconde muito trabalho, de muita base que a gente faz todos os dias para que, de fato, essas pessoas tenham assistência imediata, porque se há escassez de novo, tem que ser imediato, não pode demorar. É com base em tudo isso que eu venho pedir de novo aqui o teu apoio. Dessa vez é de um jeito diferente. A gente conseguiu lançar o primeiro ponto de apoio em Brasília, mas ele ficou mais isolado, né? E aí é muito difícil cuidar de novo de toda a atração do crédito para uma empresa que está nos seus primeiros passos, e sim, empresas nos seus 3, 4 anos de vida, ainda está mesmo com todo o sucesso, ainda assim é muito difícil a gente manter todos os pratos equilibrados. E agora a gente encontrou uma excelente oportunidade que faz parte do nosso core, faz parte de tudo aquilo que a gente acredita. A gente não tinha mais recursos sempre para poder aplicar em novos pontos de apoio. Porque, de novo, em tese, ele é um custo para a nossa estrutura, porque ele não é um modelo de negócio, ele não rende, né? Então, como é que a gente consegue ter força de poucos braços e sustentar diversos? Né? Então, o que a gente espera agora com essa mobilização do Prêmio Empreendedor Social é que essa luz, de novo, vá para o lugar certo. E a gente precisa não só de uma conta digital tremenda, não só... Imagina, se a gente quer combater a pobreza de verdade um dia, a gente tem que começar pelos bancos. A gente tem que começar sendo um banco. A gente tem que pegar uma pessoa que... A gente tem que pegar fundadores que vieram de baixo para que construam soluções para as pessoas que também tiveram as mesmas necessidades, entende? Então, é com base em tudo isso que a gente hoje apanha o modelo bancário, de novo, de inclusão financeira primeiro, para que chegue às pessoas, assista elas diretamente, e agora, dentro de um outro bolso, de uma outra realidade, de uma ideia filantrópica, a gente promove, está concorrendo aqui ao Prêmio de Empreendedor, e aí eu peço a tua contribuição, não só financeira, na torcida, no compartilhamento, em tudo que você puder fazer, para que a gente chegue em mais entregadores, em toda a comunidade deles. Imagina, tem centros inteiros financeiros em São Paulo, e eles ficam correndo de um lado para o outro, mas não tem ali um lugar para eles, sabe? E ainda tem que contar com o distrato das outras pessoas, e que as outras pessoas ainda falam: poxa, tá me tratando mal. Imagina, você é destratado por todo mundo, não tem um lugar minimamente para você ficar. Então, o que eu peço aqui é que não só peço, como atesto que todo recurso aqui levantado dentro dessa campanha de mobilização do prêmio vai ser para construir pontos de apoio. E aí eu não quero reduzir aqui a um único, eu quero ir ao quanto a nossa solidariedade e generosidade puder garantir. E eu garanto que do nosso lado a gente vai conseguir manter esses pontos. Mas, de novo, construir, além de manter, é um custo muito alto, que é muito difícil da gente conseguir dar assistência para tudo. Mas eu conto aqui, de novo, com toda a rede de entregadores, de motoristas por aplicativo, na sua grande maioria, todo mundo do terceiro setor, do mais setor privado, de todos os lugares da sociedade civil que entendem e sabem que isso não tem bandeira, isso tem necessidade. E se há necessidade, a gente tem que agir em coletivo. Então eu conto aqui de novo com essa tua participação, e à medida que você se engajar nessa causa, a gente pode levar o prêmio. E levando o prêmio é mais uma oportunidade para que a gente globalmente defenda a nossa causa. Uma causa que nasce aqui que a gente puxa a responsabilidade dela aqui para o Brasil, o protagonismo dela aqui para o Brasil, e a gente quer resolvê-la.
tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Todos que continuam acompanham, sigam a Trampay, apoiem o nosso trampo, literalmente, entenda de maneira genuína tudo aquilo que a gente quer fazer, porque é verdadeiro, é verdadeiro. E aí, à medida que a gente consegue fazer isso por mais pessoas, mais outras pessoas serão impactadas. Eu tenho certeza, é dentro desse caminho que a gente crê, tá? Um grande beijo, super obrigado, e que a gente consiga mais uma vez, vem aí, entregadores, um novo ponto de apoio.